E aqui no programa Bonfim Notícias tem entrevista. Olha, a nossa entrevistada hoje é a Adriana Santana, produtora cultural e uma das idealizadoras do podcast Calumbi. Adriana, seja bem-vinda, boa tarde aqui à nossa ITV. Adriana, boa tarde, Adriana. Boa tarde, desde já agradeço o espaço para falar sobre o nosso podcast que está aí divulgando a cultura da nossa região. Adriana, primeiramente, o que é o podcast Calumbi? Fala pra gente. O podcast Calumbi é um programa de rádio online, né? A gente costuma usar esse conceito que é o mais fácil para o público entender. A gente faz rádio para a internet, né? Ao invés de divulgar nosso conteúdo através de uma emissora tradicional, a gente divulga ele em todas as plataformas digitais. Então, nosso programa está disponível no Spotify, no YouTube, no Deezer, enfim, em várias plataformas você consegue encontrar nosso conteúdo. A gente divulga nesse programa manifestações culturais e informações históricas sobre a nossa cidade, de Senhor do Bonfim, e a nossa região. Nosso objetivo é disseminar conhecimento sobre as nossas tradições e a nossa cultura. Adriana, como é que surgiu a ideia e a motivação para fazer esse podcast? Então, eu sou produtora cultural, a minha amiga Caroline é professora de História e a gente queria lançar uma iniciativa que desse conta dessas duas áreas, que elas se relacionam, né? Então, em conversa com minha amiga, a gente se conhece de Senhor do Bonfim há muito tempo e a gente decidiu lançar esse programa para unir a nossa vocação, né? A vocação de cultura e história. E muito voltado, muito pensando na falta de programação cultural na cidade e na região, né? Porque é comum a gente ligar a TV ou ligar uma emissora de rádio e ouvir informações sobre Salvador, sobre outros lugares do Nordeste ou outros lugares do Sudeste, mas quando a gente pergunta a uma pessoa de Senhor do Bonfim ou uma pessoa da nossa região, quais são as nossas origens, quais são as características culturais da nossa região, pouca gente sabe responder. Então, Caroline, principalmente, sentia isso nas suas aulas, enquanto professora de História. Ela queria, muitas vezes, passar um conteúdo sobre história regional para os seus alunos e ela não tinha onde recorrer. Então, foi pensando nisso, em oferecer esse tipo de conteúdo que a gente lançou o podcast Calumbi. E o porquê do nome Calumbi, Adriana? Calumbi é como a gente chama as bandas de pífanos aqui na nossa região, né? E como o nosso programa é cultural e o nosso programa trabalha com a preservação da cultura, com a memória cultural, a gente queria utilizar um nome que fizesse referência a isso. As bandas calumbis, elas são poucas, já foram imensas, inúmeras na nossa região, e ao longo do tempo elas têm sumido, elas estão sumindo, né? Então, a gente quis registrar esse nome para dizer o seguinte: essa cultura está viva, essa cultura é importante, vamos falar sobre isso, entendeu? Por isso que a gente escolheu. E também Calumbi é o nome de uma planta, né? Então, a gente acha que tem tudo a ver, a agricultura, a música, tem tudo a ver com o que a gente oferece no nosso programa, tem muito a ver com nossas raízes, nossas tradições. Então, por isso que a gente escolheu esse título. Quantas séries já foram produzidas, né, por vocês para o podcast Calumbi, Adriana? Nós produzimos 3 séries de episódios. A primeira foi dedicada a Senhor do Bonfim, né? A gente é de Senhor do Bonfim e a gente quis primeiro olhar para essa cidade. Então, nós lançamos uma série com 4 episódios sobre o nosso município. Então, a gente falou sobre as origens de Senhor do Bonfim, a gente falou sobre São João, é claro, sobre a ferrovia e sobre a Feira Livre. A gente elencou esses temas porque a gente acha que eles são muito, dizem muito sobre a nossa cidade, né? Em seguida, a gente fez uma série sobre o Piemonte Norte de Itapicuru, que a gente acha importante não falar só sobre o Senhor do Bonfim, que é a sede da microrregião, mas falar sobre outras cidades. Elas são todas muito importantes, elas se relacionam com o Bonfim, mas elas têm características muito particulares. Então, a gente lançou um episódio sobre cada um desses municípios, para falar sobre as particularidades. A gente deu conta dos outros 8 municípios que compõem essa região. E a terceira série que a gente lançou foi sobre a música do sertão. A gente destacou artistas, manifestações musicais da nossa cidade e da nossa região,
E a gente teve uma atenção muito grande em apresentar olhares múltiplos sobre essa música. A gente sabe que em Bonfim toca-se muito forró, por exemplo, e a gente destacou isso na temporada, a gente falou sobre os sanfoneiros tão importantes para a nossa cidade, nossa região, mas também existe música contemporânea sendo feito hoje na cidade. Então, a gente lançou um episódio também sobre a música contemporânea, né? Foram 6 episódios que tentaram dar conta de diversas nuances sobre a música da nossa região. Fala pra gente agora como é que foi o processo de construção dos episódios do podcast, Adriana. Basicamente, nossos programas foram construídos a partir de uma pesquisa muito intensa, né? A gente consultou um arquivo existente sobre esses temas que a gente abordou, então a gente foi atrás de livro, de artigo de tese, dissertação, mas também a gente ouviu entrevistados para complementar essas informações, né? Em muitos temas foi difícil encontrar registro escrito, então esses entrevistados foram fundamentais para a gente compreender esses temas todos. Então, foi esse movimento duplo que a gente fez, né? Uma pesquisa muito intensa, bibliográfica, e também entrevistas com estudiosos, professores, atores culturais, artistas, e a gente ainda contou com algumas apresentações artísticas dentro dos programas, né? Então, a terceira série, por exemplo, de episódios, cada episódio conta com a participação de um cordelista da nossa região. A gente quis destacar essa matriz cultural, né, que é a literatura de cordel, que é tão forte para o sertão, a gente também quis deixar isso registrado nos nossos episódios. Nós vamos ter continuidade desse projeto ou vocês estão pensando em outro projeto similar? Então, para lançar essas primeiras temporadas que eu falei para você, a gente teve apoio do governo do estado da Bahia, através dos editais de cultura, né, da Lei Aldir Blanc Bahia. Então, a gente teve um financiamento para realizar, por isso que a gente conseguiu fazer, porque esse trabalho foi um trabalho de investigação muito profundo, a gente precisou de uma equipe fixa de 7 pessoas, então, para conseguir pagar esses profissionais, para conseguir, né, pagar esses cordelistas que eu citei, os artistas, enfim, a gente contou com esse recurso. Nesse momento, o investimento acabou, então, a gente está em busca de novos financiamentos para dar continuidade a esse processo, né? A gente, por exemplo, já iniciou um diálogo com a Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim, que a gente acha que a Prefeitura tem muito interesse, né, nesse conteúdo. A gente, no final das contas, fala sobre a nossa cultura. E é super importante deixar isso registrado para os jovens, para os adolescentes, né? Então, a gente está fazendo um diálogo com a Prefeitura de Senhor do Bonfim. E também estamos procurando investimento em outras fontes, mas a gente tem muito interesse em continuar, mesmo que a gente não consiga esse investimento, a gente está estudando como dar continuidade a esse processo, porque nossa equipe, né, que é uma equipe formada por estudiosos, por pesquisadores, por artistas, a gente tem muito interesse nesse programa, então a gente quer dar continuidade sim, independentemente de qualquer coisa. Adriana, a gente agradece a sua participação aqui no nosso Bonfim Notícias. O espaço está aberto para suas considerações ou qualquer outra coisa que você queira acrescentar ao nosso bate-papo aqui no Bonfim Notícias. Então, eu queria acrescentar que é muito importante receber os feedbacks do público, né? A gente agora, mais do que nunca, sem financiamento, a gente depende do público para divulgar nossos conteúdos, para passar para o amigo, para passar para aquela professora de história que não sabe ainda da existência do nosso programa. Então, eu queria deixar esse recado. Acompanhe a gente nas redes sociais. A gente está lá no Facebook e Instagram com @podcastcalumbi e divulgue nosso conteúdo, porque assim vocês ajudam a gente a fortalecer esse trabalho. Esse é o recadinho que eu quero deixar. Ok, Adriano, um abraço, sucesso para vocês na empreitada e a gente está aqui sempre com espaço aberto para vocês, sempre que precisarem da gente, tá bom? Um abraço, sucesso para vocês aí. Muito obrigada. Valeu, tchau, obrigada, tchau, tchau. Esse é o nosso Bonfim Notícias, aqui você sabe que a notícia não para, hein?